né? Você tá sempre, oh, coitadinho de mim, eu não sou um bom pai, ai, meu Deus, nossa. Então, quando eu faço isso, eu sou o quê? Um adulto infantilizado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso 21 dias de desafio da desobediência à obediência, onde eu vou te ajudar, onde eu vou te ensinar a fazer o teu filho te obedecer plenamente, onde eu vou ensinar a você ter uma vida plena em disciplina, em respeito, em obediência. Então fica comigo, esse é o nosso vídeo número 9. Se você está chegando aqui a primeira vez, eu vou falar mais uma vez, volte lá e assista nossos primeiros vídeos. E melhor ainda, se inscreva no nosso desafio para você receber todos os vídeos e todo o material. E no nosso último vídeo, ontem, nós falamos sobre duas leis, né? Lembra disso? Duas leis para reeducar a sua boca, duas leis sobre linguagem, sobre o que sai da tua boca, sobre o que você fala. E hoje nós vamos falar sobre mais duas leis comportamentais. Hoje, como eu mudo o comportamento? Essas duas leis é o que está regendo o nosso desafio. Essas quatro, né? São as leis até o momento onde rege, são os pilares. Então a gente vai entender hoje. Primeira lei é o seguinte: a lei é: pais e mães não são vítimas. Pais e mães são vencedores. Vixe, Gabriel, vamos começar que hoje é dia de tapa na cara. Ó, seguinte, vocês são vítimas. Às vezes são, muitas das vezes são, às vezes não são completamente, mas em muitas atitudes vocês agem como vítimas. A gente, primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte, que a gente, tudo que a gente faz, como eu me comporto, como eu ajo em relação a tudo que eu faço na minha vida, vai determinar quem eu sou. Então, como eu ajo, quando eu tenho um problema para enfrentar, quando eu tenho um obstáculo a ser superado, quando eu preciso melhorar em algum sentido, como eu enfrento isso? Como eu encaro essa situação? Maioria das pessoas, galera, estão super preocupadas com os seus relacionamentos, como marido e mulher, como namorados, né? E às vezes a gente busca a melhora das nossas atitudes. Eu preciso melhorar porque senão eu vou perder a minha esposa. Eu preciso melhorar e ser um marido melhor. Eu preciso ajudar mais ela. Eu preciso ter mais paciência com ela. Eu preciso dar mais carinho para ela. Eu preciso ser mais romântico com ela. Eu preciso... a gente tá sempre pensando em como ser melhor no nosso relacionamento, né? E ainda mais quando a gente namora. Aí que negócio, a gente fica, né, maluco para ser bom, para ser sempre o melhor que eu posso. Mas raramente eu vejo alguém preocupado dessa mesma forma, né, com os seus filhos. Em ser melhor, em melhorar o seu relacionamento com o teu filho. Eu não vejo a galera preocupada, a galera acha que é só tratar do jeito que tem que tratar. Então, pessoal, vocês estão aí ouvindo, pelo amor de Deus, bota a mão na cabeça e presta atenção o seu comportamento com o teu filho, com a tua filha. A gente está recebendo um montão de perguntas aí na nossa caixinha. Se você não segue os Pais Faixa Preta, que é o meu perfil lá no Instagram, segue lá, que lá eu converso bastante com a galera. Aproveita aí e compartilha também com o povo. O que a gente precisa então, literalmente, é sermos pessoas que realmente se preocupam com o relacionamento com os nossos filhos. Eu preciso melhorar esse relacionamento. Eu preciso dar uma cara, sempre ser o melhor, dar uma cara nova em todos os sentidos. Então, o que são as vítimas? Vamos começar já de dois pés no peito. As vítimas são sempre aquelas pessoas que enxergam tudo contra ela. O que causa, o que faz a gente ser vítima? Vamos começar a entender. Tem várias coisas que fazem a gente se tornar pessoas que se comportam como vítimas, né? Para não conjugar o verbo errado. Uma das coisas geralmente acontece na nossa infância. Geralmente acontece o seguinte: os nossos pais, talvez muitos pais aí, são trabalhadores, procuram sempre estar envolvidos em projetos de trabalho, então estão sempre corridos, ou a agenda deles sempre é corrida. Dá atenção para o filho, mas talvez não dê aquele tanto de atenção, né? Não dá aquele tanto de atenção. Aí o que acontece? Aí a criança vai vivendo a vida dela ali. No fundo,
Ela queria mais atenção, ela queria mais carinho. Aí acontece dela ficar doente, porque é uma criança. E a criança fica doente. Quando ela fica doente, o que acontece? O pai e a mãe automaticamente se volta com muito mais atenção. No mínimo dobra a atenção com o filho. Tá doente, tem que dar mais carinho, tem que cuidar mais, tem que ficar preocupado. E a criança entende que quando ela fica doente aquilo acontece. Passa-se um tempo, ela sara e tudo volta-se ao normal. Só que ao longo da vida dela ela vai ficando doente, perde o dente, né? Inflama, aí o pai tem que ficar lá pertinho e tal, pega catapora e etc. Fica gripada. A criança, ao longo da nossa vida, a gente tem esses probleminhas de saúde simples, mas que aos olhos da criança ela começa a entender que todas as vezes que ela se queixa, todas as vezes que ela chora, todas as vezes que ela tá mal, o que acontece? Os pais, que são os provedores do amor na infância da criança, triplicam aquilo para ela. Então ela se sente muito mais amada, ela se sente muito mais desejada. Acontece o quê? Cresce um adulto frustrado nesse sentido. Cresce um adulto que sempre que tem os problemas vai procurar a primeira pessoa para poder desabafar, para poder começar a se falar que é tudo culpa do fulano, é culpa do governo, é culpa do não sei o quê. Porque quando se lamenta, quando se lamuria, quando se faz de vítima, quando tudo está dando errado na sua vida, você espera a mesma ação que os seus pais fizeram. Isso é uma crença, né? É uma crença limitante, que muita galera hoje fala muito disso. Então é uma delas, né? Então isso faz com que a gente se torne vítima. Então, o que acontece no relacionamento dos pais, dos filhos? Às vezes você é um pai que sempre é vítima, no sentido do tratamento com os seus filhos. Sempre é culpa do outro. Você vai lá e vive essa realidade, né? Você vive essa realidade de vítima. Você fica mal consigo mesmo, né? Você tá sempre, coitadinho de mim, eu não sou um bom pai, ai, meu Deus, nossa. Então, quando eu faço isso, eu sou o quê? Um adulto infantilizado pelas aquelas crenças infantis. E o pior de tudo isso é o quê? Lembra que eu falo bastante? O exemplo arrasta? Você vai ser o exemplo do teu filho. Além de talvez você estar repetindo aquelas crenças dos seus pais, você está dando o exemplo de ser vítima. Né? Eu lembro que eu tinha um aluno, que a mãe, ela ia na aula e ela chegava lá, gente, era um absurdo. As outras mães corriam dela. Quando ela chegava, as outras mães, você tem noção, parou, as mães não assistiam mais às aulas. Tudo por causa dela. Porque ela chegava, o mundo inteiro estava contra ela. Ela sempre era vítima em tudo. E aí o comportamento dessa pessoa é o quê? Que o marido judia dela, que o marido maltrata, que ela não tem dinheiro, que esse país está quebrado, que ela não consegue emprego por causa do presidente, porque não sei o quê. Tudo tem um motivo, tudo ela está bem negativa. E o que acontecia com o filho dela? O filho dela estava acima do peso. O filho dela estava acima do peso. Sabe o que acontecia? Eu falava pra ele, vamos lá, bicho, você tem que treinar, cara. Você tem que, vamos lá. Não, mas, eu não consigo. Não, mas é porque eu sou gordinho. Não, eu não consigo porque eu canso fácil. Vítima, tadinho, coitado. O que acontecia com esse menino? Ele tinha todo o reflexo da mãe. E foi uma dificuldade conseguir extrair alguma coisa dele, né? Superação. Porque quando a gente é vítima, a gente não se supera. Nunca a culpa é minha. Nunca a culpa é minha, sempre a culpa é de alguém. Porque eu sou a vítima da situação. Eu sempre tenho que ser a vítima da situação. E na relação como pai, como mãe, você está passando para o teu filho. Você está passando um comportamento de vítima para que ele também seja. O que vai acontecer com isso? O que vai refletir no seu filho? Vai refletir o seguinte: ele nunca vai conseguir corrigir os erros dele. Por mais que você aponte os erros. Nós falamos um pouco disso no último vídeo. Então você nunca vai conseguir criar uma mentalidade no seu filho de vencedor, de campeão. Porque o vitimado, aquela pessoa que é vítima, ela sempre bota a culpa nas outras pessoas ou nas outras situações.
Ela sempre procura algo para depositar a culpa, para não ter que assumir a culpa. Como que eu vou ser um vencedor? Como que eu vou ser? Como eu vou ser diferente para que o meu filho seja diferente? Como que um vencedor age? Eu vou pensar como vencedor, eu vou agir como vencedor. Da minha boca vai sair só a palavra de vida, só a palavra de fortalecimento. Eu sempre vou ser aquela pessoa que vai conseguir lidar com a situação. Sempre aquela pessoa que não tem problema, que eu abraço e eu consigo. Então, galera, eu vou nesse sentido, eu vou tentar tirar essa capa de vítima e eu vou começar a vestir agora a capa do campeão. E como que o campeão faz? O que o campeão estuda? Como que eu me torno campeão? Tem a história do Pelé, né? A história do Pelé é muito legal, assim, o rei Pelé do futebol. Uma vez perguntaram pra ele, Pelé, por que você é o melhor do mundo? E aí ele respondeu, porque eu sempre treinei como o melhor do mundo. Compreende o que eu quero falar? O Pelé ele tava lá no time de base, lá no time normal, ele não era o melhor do mundo. E aí, sabe o que ele fazia? Ele pagava o roupeiro, ele tinha uma amizade com o roupeiro, pedia pro roupeiro, pagava, não sei, mas ele fazia com que o roupeiro ia lá cobrar escanteio, bater a bola lá do escanteio, para ele poder aprender a cabecear a bola com o olho aberto. O cara era o primeiro a entrar e o último a sair. Ele agia como um campeão. Antes de ser campeão, ninguém se torna campeão sem agir como um campeão antes. Tem muita gente que espera acontecer para poder fazer. Não, você tem que fazer acontecer. Esse é o espírito de campeão. Sabe, esse é a história, a sua história é ser um vencedor. Por quê, Gabriel? Porque exatamente assim eu vou ser o reflexo que eu quero no meu filho. Não adianta, galera, não adianta eu chegar aqui, você sentar comigo e eu chegar pra você e falar assim, eu vou te ensinar a você fazer seu filho ser campeão se você é um perdedor, se você é uma vítima, se você é um reclamador, se você é uma pessoa chata, se você é uma pessoa que coitada de mim. Teu filho nunca vai ser um campeão, não pelas tuas mãos. Aí você vai ter que terceirizar a educação do teu filho, como muita gente faz. E você tá aqui comigo agora para não terceirizar, para você assumir a responsabilidade. É o meu filho, eu educo. Bom, então vamos trocar. A gente precisa entender assim, a gente precisa trocar algumas palavras da nossa vida. E no seu planner, lá você vai receber um planner, vai estar escrito assim, palavras que precisam ser trocadas. Então você vai escrever lá nesse planner, vai estar lá embaixo, você vai escrever o seguinte: quais são as palavras que precisam ser trocadas? Um exemplo para vocês entenderem: eu não consigo, eu consigo, eu não dou conta, eu dou conta, eu não sei o que fazer, eu sei o que fazer, ou eu vou buscar até aprender o que fazer. Então você vai trocar as palavras que você fala, as palavras que você pensa, a forma como você age. Lembra, eu troco primeiro as palavras, depois de tanto repetir as palavras eu troco os sentimentos, e dos sentimentos eu troco as atitudes. Ninguém vai trocar aqui, ninguém vai nascer da noite pro dia uma pessoa diferente. Você não vai entrar aqui agora num vídeo de 20, 30 minutos e você vai sair uma pessoa transformada. Você precisa de um planejamento, você precisa sentar a bunda na cadeira e realmente mudar. E realmente escrever aquilo que você precisa mudar. Para de preguiça, para de ficar vendo vídeo, eu vou ver o vídeo. Tem gente que nem vê o vídeo até o final. Preguiça. Assiste tudo, pô. Então, galera, para de ser vítima. Para de ser vítima da sociedade, para de ser vítima dos seus filhos, para de ser vítima dentro da sua casa. Comece a ser um vencedor, comece a ser um campeão dentro da tua casa. O seu filho tem que olhar para você, a sua filha tem que olhar para você e falar assim: a minha mãe é a minha heroína. O meu pai é o meu herói. Se eu for metade que o meu pai já tá bom. É isso! Galera, o que eu mais vejo é a galera falando assim: coitado do meu pai. Coitado do meu pai não! Que coitado do meu pai? Eu não quero que os meus filhos pensem isso de mim. Coitado do meu pai, meu pai, coitado. Não! Eu quero que quando falo dos meus filhos, falem de mim, falem como um exemplo. Meu pai, nossa, crescendo igual meu pai. Nossa, meu pai, nossa, eu tenho um problema, eu vou conversar com meu pai. Porque isso é o sentido de ser pai e mãe. Nossa, minha mãe é sábia. Nossa, eu preciso resolver. Nossa, eu tenho um problema. Eu vou conversar com a minha mãe. É isso que eu quero que vocês se transformem. Em pais e mães nesse sentido. Bom, vamos passar para a segunda, né? A segunda lei do comportamental. Essa segunda lei aqui, ela é a mais difícil
da gente conseguir uma mudança. Ela é a mais difícil, sabe por quê? Porque vocês são tudo cabeça dura. A gente precisa aprender a ter a mentalidade de campeão, como eu disse antes. E o campeão é aquele que aceita. É aquele que aceita o erro, é aquele que aceita aonde está errado e aprende a mudar. Então nossa segunda lei é: pais e mães não se justificam, eles mudam. Pais e mães não se justificam. Vocês não podem ficar se justificando para tudo. Vocês não podem ficar arrumando o erro. Não é meu, nunca é meu. Não, é porque eu errei, mas é porque eu errei, mas tira esse mais. Arranca esse mais do seu vocabulário. Para de ser assim. Galera, isso é muito prejudicial à tua educação. A educação que você está passando para o teu filho. Então, vamos lá. O erro é o maior processo de aprendizado, galera. Para um atleta errar é a maior oportunidade que podia existir para que ele se torne um atleta melhor. Se ele não erra, não tem a melhora. A gente pensa, primeiro, que a gente é infalível, que eu nunca vou errar. Segundo, que eu não posso errar. Então é isso, galera. Sem erro, sem aprendizado, tá? Então a gente precisa aprender a aceitar os nossos erros. Precisamos aprender a olhar para nós e aceitar, ver realmente que eu mudei, para que as coisas consigam ter uma melhora. Senão não, a gente fica fugindo dos nossos erros. O que acontece? A gente fica com medo de ser incapaz, a gente fica com medo de ser humilhado, a gente fica com medo de não dar conta, a gente fica com medo de simplesmente achar que a gente é fracassado. O que a gente faz? A gente foge. Como que a gente foge? Qual o caminho que a gente toma para fugir? A gente foge pelo caminho da justificativa. A gente justifica os erros. Olha, Gabriel, hoje eu não dei atenção para ele porque eu estava cansado. Eu não dei atenção pro meu filho porque eu estava cansado. Deixa ele ver a TV porque, ele me dá um pouco de paz. Eu não dou comida para ele, eu não ensino ele a comer tudo que tem para comer, porque quando eu era criança eu não comia e depois eu comecei a comer, um dia ele vai comer. Galera, a gente está simplesmente justificando aquele erro. Eu estou justificando um pai ausente. Quando eu chego em casa e falo que estou cansado, eu não dei atenção porque eu estava cansado. Como é que vai dar atenção? Eu chego quebrado em casa. Eu estou justificando o pai ausente, a minha ausência. Eu deixo meu filho assistir televisão para dar um pouco de paz. Ele fica o dia inteiro na TV, no videogame, não tem problema, mas dá paz. Eu estou justificando a falta de impulso, a disciplina que eu estou instituindo na minha casa com esse erro. É a justificativa. Eu justifico a falta de empenho na educação quando eu falo pro meu filho, não, depois ele vai comer, deixa. Quando eu não dou aquela... Então, eu começo a usar o quê? A justificativa para tampar os buracos dos erros. Assim, eu fico em paz. Isso é fracassado. Isso é atitude de fracassado. E nós não somos fracassados. Você não está sentado assistindo até aqui porque você é um fracassado. Então, galera, vamos mudar esse comportamento. Vamos trocar. A gente vai ser diferente agora. A gente vai fazer o quê? A gente vai realmente pegar os nossos erros, os nossos problemas, a gente vai passar eles pro planner. Então a gente vai pegar o nosso planner, vai colocar aí todos, vai ter a segunda parte do planner, que é a segunda lei, vai estar escrito no seu planner assim: o que eu estou justificando? Você vai colocar todas as justificativas que você dá, que você se lembra, para justificar algum erro. Quais são as justificativas? E a partir desse esboço, você vai criar agora atitudes diferentes. Você vai criar atitudes de aprendizado. O que eu aprendi com esse erro que eu justifiquei? Eu justifiquei o dia que eu deixei a minha filha ficar sem comer o brócolis porque não dá muito trabalho. Então o que eu fiz? Eu errei em ter mais disciplina, mas aí eu deixei para dar trabalho. O que eu aprendi com isso? O que você vai ser diferente agora? Então você vai colocar no teu planner: como eu posso ser diferente? Precisamos aceitar os nossos erros para entender que falhamos, senão não tem como. Não seja assim. Seja, abra sua mente para captar todos os seus erros agora, para que você crie o foco e gaste energia do jeito
certo? Lembra? Clareza, foco. Não adianta você estar vendado, estar fechado, não adianta. Você precisa criar clareza. E a gente chama, sabe, pessoas assim? Pessoas ignorantes. A gente até falou disso, né? Há uns vídeos atrás. Eu quero que vocês sejam especialistas. Eu quero que vocês sejam os melhores em corrigir os seus próprios erros. Vou contar uma historinha aqui. A gente tem um treino no Karatê que é de kata. Um treino de kata que a galera tipo faz uns movimentos, né? Faz uns movimentos lá e você tem que fazer mais alinhado possível. Então. E tinha um aluno meu que ele tava fazendo o kata lá e eu tava olhando e falava assim, ó, o McDonald's tá errado. Aí ele, beleza. Aí ele lá de novo fazia a mesma coisa. Falou, ó, você tem que, tá vendo essa mão aqui? Você tem que pegar a mão aqui, tá, arrumar aqui, deixar tudo retinho, um exemplo. Aí ele, tá bom. Aí ele lá e eu falava, não, de novo. Aí eu falava, caramba, bicho, ele não tá conseguindo entender. O que eu fiz? Peguei o celular na hora e comecei a filmar ele. Comecei a filmar. Depois de filmar, eu fui lá e mostrei pra ele. Falei, olha aqui, ô Burger King, olha o que você tá fazendo. Olha isso. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, sensei, eu não tinha pensado, não tinha visto isso. Porque é o planner. É quando a gente começa a se confrontar. Quando a gente olha para os nossos erros de um outro lado do espelho. É quando a gente está aqui, ó, de frente, olhando para o meu erro. Então por isso que eu vou incentivar vocês a sempre usar o planner. Coloque no papel. Já teve mães aí que tá fazendo desafio e veio falar para mim que eu tô fazendo, mas eu não tô colocando no papel. Falei, você tudo bem, você tá fazendo ok, mas você não tá pegando, você não tá fazendo a alta performance, você tá pegando tudo que eu tô te oferecendo para que você possa ter um impulso maior. Mas aí a escolha é tua. Então, galera, pega essa caneta, bota no planner e senta a bunda na cadeira lá e escreva, passa pro papel. Beleza, galera? Bom, finalizando aqui essas mais duas leis, preste atenção no seu comportamento para que você passe para o teu filho realmente aquilo que ele deve ser. Ele só vai ser aquilo que você ensinar para ele ser. Ficamos por aqui, espero você amanhã no próximo vídeo. Ajuda a gente a compartilhar aí, passa esse vídeo pra frente e lembre-se, seja pai, seja mãe, seja aquilo que você nasceu pra ser. Beleza? Valeu, osso!